Olá, alunos! Hoje iremos estudar sobre o livro de Josué, primeiro dos livros históricos que nós estamos estudando nessa disciplina, que é Teologia dos Livros Históricos. E sobre o livro de Josué, nós começaremos, falando que Josué foi escolhido por Deus como sucessor de Moisés e a função dele seria exortar Israel à fidelidade e a atos de coragem na conquista da Terra Prometida. A conquista da Terra Prometida é um cumprimento da profecia de Deus a Abraão, de que seus descendentes possuiriam a terra de Canaã. Então, Josué tem esse papel importante, esse papel fundamental de cumprir com essa promessa. E nós vemos que o livro de Josué, ele vai contar a história da conquista e da colonização. Não é só a conquista. Ele conquista a terra, mas vai haver a colonização pela nação de Israel, através das suas tribos, e sob a liderança de Josué. O nome de Josué significa o Senhor é a salvação. E foi traduzido para o grego pela Septuaginta, como Iesous, que é o mesmo nome de Jesus, tá? Então, Josué e Jesus são o mesmo nome, tá? Josué, ele é retratado como salvador e libertador dos israelitas nesse livro. É o representante do Senhor, é o instrumento humano para o cumprimento das promessas divinas na vida dos filhos de Israel. A autoria do livro é anônima, né? O livro não começa afirmando quem é o autor, mas a tradição judaica aponta Josué como autor. Também o Talmud babilônico, né? O Talmud de uma outra nação designa Josué como autor desse livro. Por que se chegou a essa conclusão? Porque os acontecimentos, eles são narrados da perspectiva de uma testemunha ocular. O escritor usa pronomes na pessoa do plural, na primeira pessoa do plural, quando ele descreve os eventos do livro, tá? Ele usa o pronome nós, ele usa o pronome nos, e obviamente que os 5 últimos versículos que tratam da morte tanto de Josué como do sumo sacerdote Eleazar foi escrito por outra pessoa, provavelmente por Finéias, que era o filho de Eleazar e passa a ser o sumo sacerdote, ou por um dos anciãos lá de Israel, tá? E essa é a característica da autoria, né, de Josué e também da escrita dele. Josué, ele era da tribo de Efraim, né? Quando foram nomeadas as tribos, que são os nomes dos 12 filhos de Jacó, não existe a tribo de José. A tribo de José, ela foi dividida em 2 tribos, Efraim e Manassés, tá? E então Josué vem da tribo de Efraim e é o mais ilustre descendente de José, tá? Porque da mesma forma que José foi o salvador dos irmãos no Egito, Josué tem o papel de conduzir o povo para Canaã, né? Para a conquista e para a colonização da terra de Canaã. E esse papel é fundamental. O livro pode ter sido escrito lá em Canaã mesmo, provavelmente. Para quem é dirigida a esse livro, a segunda geração dos israelitas, que saíram do Egito, a segunda geração nasceu no deserto, e é para eles que Josué, então, escreve esses livros. E essa é a finalidade da escrita. Por quê? Para exortá-los a dar prosseguimento à conquista da terra, tá? E honrar a aliança com Deus, para que seus descendentes permanecessem na terra de Canaã. Então, o objetivo é chegar na terra de Canaã,
é se estabelecer na terra de Canaã e é ficar lá, não é? Esse seria o objetivo principal da chegada, e aí é a obediência à aliança, porque quando Deus fez a aliança com Abraão, ele disse: de ti farei uma grande nação, darei a terra de Canaã para que o teu povo tenha como descendência. Então, o objetivo era chegar na terra de Canaã e ficar lá, e não sair, certo? Os livros, né, o livro de Josué, ele é narrado de uma perspectiva ocular, de uma testemunha ocular. A data mais provável dessa chegada, dessa conquista da terra de Canaã é 1406. Provavelmente em 1400 eles adentram ali, né, para a conquista de Jericó. Em 1400 acontece a conquista de Jericó, aproximadamente. E aí essa conquista inicial vai durar cerca de 7 anos, tá? 7 anos dura essa conquista inicial na terra de Canaã. Quando Josué recebeu de Moisés a transferência da liderança da nação de Israel, isso aconteceu mais ou menos 30 dias antes da entrada na Terra Prometida. Acontece um pouco antes da Páscoa, né? Da Páscoa judaica. E interessante, né, é que toda a população que estava ali, que historiadores e outros cientistas, arqueólogos, eles afirmam que a quantidade de pessoas que havia ali, de todo o povo de Israel, seria aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, tá? Então, quando eles passam por Jericó, e que era uma barreira bem difícil de ser transposta, né? Considerada intransponível, humanamente falando, eles ficam animados em poder conquistar aquela terra, certo? De Canaã para eles, né, para que eles se estabelecessem ali, tá? Geograficamente, a terra de Canaã, ela é composta de toda a faixa ocidental, desde Sidom ao norte até Gaza e Sodoma no sul, né? Esse é o território que está descrito lá em Gênesis 10, 19. O nome Canaã vem de onde, né? Vem do filho de Noé, de Cã, né? Dos descendentes de Cã, né? Do seu filho. E essa terra mais tarde foi chamada de Palestina pelos romanos, segundo o historiador Heródoto, porque vem de Filístia, que são os habitantes chamados filisteus que estavam ali naquela terra, certo? Também como moradores, quando Israel chega até lá, eles estão ali. Que povos estavam ali, além dos filisteus, além dos fenícios, além dos mesopotâmicos, além dos egípcios? Haviam vários povos ali, descendentes de Canaã, que era o filho de Cã, e que habitavam ali, certo? Os heteus, que habitavam a Ásia Menor, que era parte daquela terra, os girgazeus, que estavam na região ocidental do Mar da Galileia, os amorreus, que eram povos das montanhas, estavam no leste do Mar Morto, cananeus moravam mais ao norte, e era uma reunião de vários povos, chamados cananeus. Ferezeus, associados aos cananeus, eram aliados dos cananeus e moravam próximos a eles. Os heveus, que eram os gibeonitas, que eram considerados um povo pacífico e moravam perto de Jerusalém. E os jebuseus, que eram uma tribo guerreira estabelecida em torno de Jerusalém, tá? A dominação estrangeira ali, na verdade, começa pelo Egito, em 1468 a.C.,
O Egito estabelece postos militares, cidades reais por toda a terra, pega príncipes nativos, os educam no Egito e retornam com eles para eles se tornarem governantes daquela nação. Mas em 1400 a.C., o poder estrangeiro egípcio vai se deteriorando. É quando há uma decadência do Império Egípcio e torna aquela terra propícia a invasões. Mas as cidades de Canaã estavam bem fortificadas. Por exemplo, Jericó, que tinha duas muralhas, uma de 3,6 metros de largura e outra de quase 2 metros, por isso considerada intransponível. Quando o Egito, então, sai dali, os povos que estavam ali, que tinham sido dominados pelo Egito, continuam, outros povos invadem e ali se formam várias nações, tá? Naquela região que era chamada Antigo Oriente Próximo, como eu falei na primeira aula, tá? Qual é o objetivo do livro de Josué? Preservar a história da conquista da terra de Canaã e a divisão da terra entre as tribos israelitas. Então, o objetivo do livro é esse. Esse livro, ele é contado, as suas histórias são contadas de uma forma muito minuciosa, tá? Com muitos detalhes. Ele é rico em detalhes. Porque é o objetivo dele, preservar essa história que é muito importante para os israelitas, como a gente viu no começo da primeira aula, que esses livros têm essa finalidade. A história revela também a fidelidade do Senhor como um Deus observador da aliança, não esquecendo que é um livro histórico, mas que é um livro que traz também muitos temas teológicos, um deles é a aliança, tá? Demonstra também a posteridade de Israel, a grande vitória que o povo pode alcançar se tão somente seguir a liderança do Senhor, a liderança de um Deus que é teocrático, em vez de recorrer à força humana. Então, esse livro vai falar muito sobre isso, né? Que, na verdade, existe a aliança feita por Deus com os israelitas, e o que é que os israelitas têm que fazer? Obedecer. Somente a obediência vai levá-los à vitória. Esse é o objetivo do livro de Josué, tá? A estrutura do livro, ele tem 3 seções principais, que é a conquista de Canaã, que vai do capítulo 1 ao 12, a divisão de Canaã, quando as terras são divididas entre as tribos, que vai do 13 ao 22, e as condições necessárias para permanecer e prosperar em Canaã, que é a colonização, né? Que a gente falou no início, que vai do capítulo 22 ao 24. Essa seção da conquista pode ser dividida de acordo com as operações militares empreendidas por Josué. Ele faz primeiro uma operação central, que é quando ele transpõe as muralhas de Jericó e conquista aquela cidade. Depois ele divide o território cananeu em sul e norte para ter uma melhor estratégia. Então, Josué era um estrategista e fez tudo isso com muitos estudos, né, a respeito do território. Isso é bem claro quando ele manda os espias para espiar a terra lá de Jericó. Josué vai registrar todas essas informações meticulosamente para mostrar a fidelidade de Deus à promessa feita a Abraão, né? E para mostrar também a essa segunda geração a vitória sobre os inimigos, que tinha a ver com a obediência à aliança também, e a obediência à aliança mosaica, que era a aliança feita com Moisés. Temos aí 2 alianças, a aliança com Abraão, que é chamada aliança abraâmica, e também a aliança mosaica, que foi a aliança feita com Moisés, certo? A preparação espiritual do povo para aquela conquista e para a colonização. O que é que Josué fez? Meditou na palavra de Deus e recitou seus princípios
que está bem fundamentados, estão bem fundamentados na lei, certo? Desafiou o povo a uma obediência completa, enviou 2 espiões para identificar as opções de entradas em Jericó, atravessou milagrosamente o Rio Jordão, edificou as pedras memoriais como testemunho. Aquelas pedras não tinham o objetivo de serem adoradas, mas eram um testemunho para as futuras gerações. Estabeleceu o campo de batalha em Gilgal, circuncidou os homens que não haviam sido circuncidados no deserto. Ou seja, a circuncisão era o símbolo externo da aliança com Deus. Aqueles homens que vinham do deserto não foram circuncidados. Então, Josué fez isso, circuncidou, né, uma forma de relembrar a aliança com Deus, de mostrar para aquelas futuras gerações que era necessário ter o sinal externo da aliança. Não que esse sinal externo fosse o mais importante, certo? O mais importante era a obediência, um sinal interno, mas o sinal externo fazia parte daquela aliança. E celebrou a Páscoa, né, que era a lembrança da saída do Egito, do tempo de escravidão. A Páscoa era o memorial, e até hoje é a Páscoa judaica, o memorial da saída da escravidão do Egito. Então, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, né? A invasão de Josué ali na terra de Canaã cumpriu o segundo aspecto da aliança do Senhor com Abraão, a entrega da terra de Canaã. Que as últimas palavras do Senhor a Moisés enfatizaram, né, a infalibilidade da sua palavra no cumprimento da promessa de dar a Canaã às tribos de Jacó. As tribos de Jacó, por quê? Porque os 12 filhos de Jacó nomeiam as 12 tribos de Israel. José não nomeia, mas os seus 2 filhos nomeiam, que é Manassés e Efraim. E o texto está lá em Deuteronômio 34:4, que diz assim: E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Deus falando a Moisés, mostrando a terra, e aí reforçando a aliança, a promessa que foi feita a Abraão de dar aquela terra prometida, a terra de Canaã, à sua descendência. Quando eles entram atravessando o Rio Jordão, o que significa isso? Porque outra travessia miraculosa por entre as águas. Alguns escritores vão dizer que é para repetir a passagem do Mar Vermelho com o fim de impressionar aquela nova geração. Porque a nova geração ela só conhecia de ouvir falar a travessia do Mar Vermelho, certo? Então seria uma forma de mostrá-los como Deus ele pode agir através de milagres, certo? Outros objetivos alcançados. Confirmou a liderança de Josué, que foi estabelecida por Deus. Foi uma confirmação do Senhor de que era ele quem desalojava os cananeus e dava a terra a Israel, ou seja, sem Deus na frente, nada daquilo seria possível. Demonstrou com singularidade o poder da arca, a arca da aliança, que era um objeto sagrado e que era a representação de Deus ali entre o povo de Israel. Continha as tábuas da lei de Deus e era ela que liderava a multidão para dentro das águas. Os levitas levaram a arca em primeiro lugar, né, na frente, e o povo foi atrás e assim as águas foram divididas, né? O ataque a Jericó. Jericó era a maior fortaleza cananeia no Vale do Jordão. Era a entrada, na verdade, né, daquela terra. E essa conquista, né, de Jericó é importante.
E enquanto se preparava para atacá-la, Josué teve um encontro teofânico com o príncipe do exército do Senhor. Está lá registrado em Josué 5, de 12 a 15. Então, o que é um encontro teofânico? Houve uma teofania, certo? Deus, então, apareceu ali através de uma forma humana. Assim como foi uma teofania, a sarça ardente. Deus aparece ali em uma forma na natureza. E a natureza divina dessa pessoa que aparece para Josué e ordena a ele a tirar os sapatos, porque ele estava pisando em terra santa. Assim como Moisés também, né, quando teve o seu encontro com Deus, Deus ordenou que ele tirasse os sapatos porque ele pisava em terra santa. Terra santa por quê? Porque a presença de Deus está ali. Isso é uma teofania, tá? E as experiências são semelhantes, tanto com Josué como com Moisés, quando ocorreu ali no livro de Gênesis, tá? A conquista de Jericó, como eu já disse, foi para dividir o norte e o sul de Canaã, impedindo a formação de uma aliança entre os povos. Então, quando Jericó foi destruída, dominada, houve uma divisão do território e assim os povos não podiam mais fazer alianças entre si e, consequentemente, aumentar o exército. E aí permitiu que Josué formasse um exército no sul para atacar o sul e um exército para atacar o norte, e assim ele foi bem sucedido em sua estratégia. Jericó foi a primeira cidade cananeia conquistada nesse ataque central e foi o resultado da obediência de Josué ao plano do príncipe do exército do Senhor, a teofania que aconteceu e que deu orientações a ele, mandou rodear a cidade todos os dias durante 6 dias e depois rodeá-la 7 vezes no 7º dia. E depois o seu exército gritar e tocar as trombetas, o chofar, para que os muros ruíssem. Né? Então, houve ali uma pressão psicológica, né? Porque eles passaram 7 dias rodeando aquela cidade e depois gritando, tocando as trombetas, dando aquelas 7 voltas. Então, a conquista foi feita de uma forma miraculosa. O povo obedeceu, certo? Mas o que Deus quis dizer para eles? Qual foi a mensagem de Deus? A vitória não se dá apenas pelo meio da força militar, mas também pela obediência à aliança. O povo obedeceu à aliança de Deus, escutou as instruções dadas por Josué, que foram recebidas no encontro teofânico com Deus, tá? Essa conquista de Jericó também é importante porque registra como Raabe e sua casa foram salvas do genocídio impostos a todos os habitantes de Jericó. Raabe era uma prostituta, não é? Mulher estrangeira. Essa história mostra a graça de Deus. Mostra também que os gentios podem experimentar a proteção de Deus. E, principalmente, a aliança que Deus fez com Israel era para que eles pudessem abençoar, né, as outras nações, que outros povos, que os gentios também aceitassem a esse Deus, recebessem a esse Deus. Isso que aconteceu com Raabe, e a importância é que Raabe, né, era uma prostituta. Deus não aprovava a prostituição dela, mas aprovou a sua fé ativa e sua reação de apoio aos desígnios de Deus em Israel. Ela ajudou aos espias, ela recebeu aquele Deus único como seu Deus. E o que essa mulher tem de importante? Mais ainda, ela está na genealogia do Messias. A grandeza da sua redenção pode ser vista no fato que ela veio a se tornar do lado materno, uma ancestral do rei Davi e do Messias Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, não é, descende dessa mulher que para muitos não era ninguém, era um ser desprezível, mas para Deus não. Isso mostra a graça de Deus é extensiva a toda e qualquer pessoa.
A derrota em Ai é um evento importante, porque ali há uma desobediência à aliança, e essa desobediência vai prejudicar o sucesso de toda a comunidade israelita. Mas quando o povo resolve matar Acã, que era o transgressor da aliança, a nação finalmente teve ali a sua vitória em Ai, e ali houve, após, uma renovação da aliança em Siquém, reforçando a necessidade da obediência contínua a essa aliança, que é o tratado do livro de Josué. Então, Josué continuamente estava relembrando ao povo, precisamos obedecer à aliança com Deus para que possamos perseverar, ser bem-sucedidos aqui nessa terra, certo? Essa era a importância. Nós iremos falar agora sobre um ponto do texto, tá? Que vai trazer a questão da divisão da terra, tá bom? Então, a divisão de Canaã, depois que foi conquistada a terra, foram divididas entre as tribos, foi dividido o território, certo? E é só um exemplo na divisão das heranças de Efraim e Manassés do oeste, não é? Que Manassés estava dividido em leste e oeste. Ali é uma importância porque mostra a fidelidade de Deus a José por meio da promessa da bênção patriarcal de Jacó. Então foi dada essa terra, para os descendentes de Jacó, os netos de Jacó, os filhos de José. No entanto, eles não expulsaram os cananeus do seu território. E é um exemplo negativo, porque Deus cumpriu com a sua promessa, com a sua aliança, perante aos descendentes de Jacó, de José. Mas eles não cumpriram a obediência a Deus, não expulsaram o povo cananeu. E isso vai trazer consequências. Então, quando Deus exige que se retire todo o povo estrangeiro, é porque Deus quer que não aconteça uma contaminação do povo israelita com as práticas daqueles povos estrangeiros. Mas Efraim e Manassés desobedecem. Então, é um exemplo, de duas tribos que não obedecem e, de uma certa forma, quebram aspectos da aliança com Deus, tá? A tribo de Levi, ela não ganhou nenhum território, porque ela foi escolhida como a tribo sacerdotal, e o maior legado dessa tribo, a sua função era cuidar do serviço religioso, tá? Ali no tabernáculo, o tabernáculo agora iria ficar fixo em Siló, na cidade de Siló, que seria o centro religioso da nação de Israel, a sede religiosa por 300 anos seguintes, tá? E esses levitas deveriam servir como sacerdotes da nação, não deveriam receber parte da terra, porém, residir numa parte da terra. Foram especificados os locais para eles morarem, as cidades, e as tribos deveriam sustentar essas tribos. Aliás, as tribos deveriam sustentar as pessoas da tribo de Levi, certo? Dando condições de sobrevivência a eles, já que eles não tinham nenhum território. E por isso foram designadas cidades, tanto para os levitas residirem, como as cidades de refúgio, que serviriam para abrigar aqueles criminosos que pudessem estar honrando a sua família. A família foi desonrada, então eles praticavam uma vingança em busca da honra, e aí eles teriam necessidades de refúgio onde eles poderiam ficar residindo pelo menos por um tempo, tá? Vem a morte de Josué e Eleazar, que estão lá nos versículos 29 a 33 do último capítulo, registram a morte dos dois. Eleazar era o sumo sacerdote. E também tem um registro importante do sepultamento dos ossos de José em Siquém,
no verso 32, esse detalhe foi incluído provavelmente para enfatizar a fidelidade de Israel ao pedido de José. José pede que seus restos mumificados sejam sepultados na terra prometida. Por que mumificados? Ele era o governador do Egito. O alto escalão do Egito, desde o faraó aos nobres, né, e até os estrangeiros que exerciam funções lá, eram mumificados. Então, por isso foi possível trazer os restos mortais dele pela peregrinação no deserto e cumprir com o pedido dele, que está lá em Gênesis 50, 29, de que os restos mortais dele fossem sepultados na terra de Canaã, tá? Qual é a importância teológica de Josué? Josué enfatiza a fidelidade de Deus, tanto a aliança com Abraão como a aliança com Moisés. A fidelidade de Deus a essas alianças é vista em suas ações unilaterais a favor de Israel, através do refreamento do Rio Jordão, da destruição dos muros de Jericó, do envio de uma tempestade de granizo sobre os inimigos de Israel, quando estende o dia para que o povo tivesse vitória sobre os inimigos. Então a fidelidade de Deus é salientada por ele, conceder vitória. Apesar da morte do seu servo Moisés, não é? Logo na chegada na entrada da terra prometida, mas ali foi levantado um homem chamado Josué, que atravessou muitas adversidades, junto com Moisés e depois sozinho. Mas, apesar dessas adversidades, algumas devastadoras, a fidelidade de Deus na aliança, não é, com Abraão, com Moisés, é vista claramente e com detalhes no livro de Josué. Também o livro vai ensinar a importância da obediência como chave para as bênçãos de Deus. É preciso orar, é preciso meditar, é preciso ter fé e coragem. Esses 4 elementos são destacados como elementos chaves do sucesso de Josué. Então, Josué tanto orava, como meditava, como ele era um homem de muita fé, como ele tinha muita coragem. E isso se chama disciplina espiritual. A disciplina espiritual é a chave para uma vida de vitória. E em Josué, na sua vida, nós podemos encontrar essas disciplinas que servem como exemplo para as nossas vidas. A cristologia em Josué, um outro tema teológico. Diversos tipos de Jesus. O que são tipos de Jesus? Representações de Jesus são encontradas, são observadas no livro de Josué. Por exemplo, o cordão vermelho ou o tecido vermelho, né, na janela de Raabe é visto com frequência como tipo da obra redentora de Cristo. Remete ao sangue nos ombrais, né, nas ombreiras das portas do Egito, para livrar do anjo da morte, quando veio a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Também em Jericó, esse tecido vermelho, esse cordão vermelho pendurado ali, identificou aquela casa de Raabe, que era uma casa que tinha fé nesse Deus único. Então, essa casa, essa família, ela foi poupada, assim como as famílias israelitas foram poupadas do anjo da morte, a família de Raabe foi poupada da morte ali em Jericó. Certo? O próprio Josué é um tipo de Cristo, o tipo por excelência de Cristo. Tem o mesmo nome, que significa salvação do Senhor, e ele foi a salvação para aquele povo ali, ao estabelecer a nação de Israel na terra prometida. Além da conquista e da posse da terra, 2 cerimônias foram dedicadas à renovação da aliança, tá? Que é um outro tema teológico. A primeira foi no Monte Ebal, onde Josué construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios. Copiou ali a lei de Moisés e leu-a para o povo. Está lá em Josué 8, de 30 a 35. Vocês podem ler, tá? Essa cerimônia, ela é importante porque ele constrói um altar a Deus, oferece sacrifícios, copia a lei e lê para o povo, porque era preciso estar relembrando ao povo a lei mosaica,
que era quem norteava a vida daquele povo ali de Israel. E muitas vezes o povo poderia esquecer, poderia não ler, poderia não passar para seus filhos, e ali é um símbolo, né? Ele usa aquele momento, aquela cerimônia como símbolo de relembrar o povo a lei e a importância daquela lei estar sendo rememorada sempre para eles, tá? A segunda cerimônia se deu em Siquém, está lá no capítulo 24. Josué escreve as palavras da renovação da aliança de Israel no livro da lei de Deus, erigiu uma grande pedra como testemunha e lembrete desse acordo. Toda vez que olhasse aquela pedra, não era para adorar a pedra, era para lembrar aquela pedra uma testemunha desse acordo, dessa aliança, e simboliza a renovação da aliança com Deus. Então, a importância daquele memorial é essa. E a proporção que declinava a conquista, que o território ia sendo conquistado, qual era a grande questão agora? Manter-se fiel ao Senhor na vida cotidiana. Não temos mais guerras, não temos mais batalhas, conquistamos a terra, não toda, como deveria ter sido, né? Foram feitos acordos com as nações estrangeiras. Na verdade, só quem vai conseguir conquistar todo o território como deveria é Davi e depois Salomão, os reis, já no tempo dos reis. Mas aquele memorial ali, aquela cerimônia, era para estar relembrando ao povo. Agora vocês estão estabelecidos na sua vida cotidiana, numa vida normal, mas a aliança com Deus precisa continuar. A obediência a Deus precisa continuar. Ela precisa acontecer, né, todos os dias. Não se misturem com os deuses pagãos, né? Não se misturem com esses deuses terríveis que essas nações elas adoram, tá? E o texto de Josué 24, do 25 ao 27, diz assim: Assim naquele dia Josué fez um acordo para o povo, e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo: Olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem ao seu Deus. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Só para terminar a aula, eu vou relacionar aqui os deuses que os povos pagãos adoravam, né? E que Deus vai sempre usar Josué para exortar o povo para que não se envolvam com esses povos, tá? A terra vivia infestada de idolatria desses deuses pagãos e era completamente degradada. El, que era o Deus supremo, considerado o pai de Baal, era um Deus tirano, cruel e sanguinário. Baal, que era filho de El e era o seu sucessor, tá? Dominava o grupo cananeu e era considerado para eles o Senhor do céu. Era o Deus ligado à agricultura. Anate, irmã de Baal e uma das 3 deusas protetoras do sexo. Havia o culto à prostituição sagrada, né? Haviam prostitutas cultuais e havia também morticínio infantil, ou seja, sacrifício a essa deusa de crianças, tá? Tanto o povo sacrificava como também os reis. Asterote e Aserá, esposas de Baal, também deusas do sexo. Também havia prostituição cultual a essas deusas. Moloque e Milcom eram deuses amonitas, deuses da orgia. E Camus, que era uma divindade nacional dos moabitas. Esses deuses eram deuses de violência e de perversão sexual,
que refletiam a crueldade e a corrupção do povo. E aí era exatamente contra isso, né, que a nação de Israel deveria combater, chegar ali e combater tudo isso, toda essa idolatria. Mas infelizmente aconteceu o inverso. Se envolveram com esse tipo de culto pagão, e nós vamos ver isso exatamente no livro de Juízes, as consequências desse envolvimento, tá? Com o culto pagão ali quando Israel se estabelece na Terra Prometida. Encerramos a aula por aqui. Deus abençoe a todos e a terceira aula será sobre o livro de Juízes. Um abraço.